Olá pessoal do meu canal Página Divina, paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a mais uma videoaula, né? Desta feita da lição de número 6, né? Da Escola Bíblica Dominical. Então hoje vamos estudar sobre a pecaminosidade humana e sua restauração a Deus. A pecaminosidade humana e sua restauração a Deus. Então vamos trabalhar pecaminosidade humana e sua restauração ao Senhor. O que é pecado? Veja só, pecado, ela vem da raiz hebraica e significa errar o alvo, certo? A gente começa a verificar lá em Juízes, no capítulo 20, no versículo 16. Juízes, capítulo 20, versículo 16. A gente já começa aqui meditando na lição, na palavra de Deus, né? Aliás, meditando na palavra de Deus. Olha o que diz. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda, uma pedra a um cabelo e não erravam. Então a palavra aqui no hebraico é rata, que significa errar o alvo, que significa errar, né? Então a palavra ela vem dessa expressão hebraica que significa errar o alvo. Então isso é o significado da palavra rata. Rata, não é rata, é rata. Então o que acontece? Quando a gente começa a verificar, né, todo aí o desenrolado da doutrina do pecado, a gente vai logo compreender o seguinte, que a partir dessa palavra, né, surgiram aí outras derivações, né, como da própria palavra ratá, que significa, né, errar o alvo, como eu falei, né. Aí a gente começa a observar o seguinte, que existem outros termos aí derivados dessa palavra, né, que pode ser, né, pecar, por exemplo, lá na passagem de Gênesis 4, conforme diz a lição. Então a palavra ali, capítulo 4, versículo 7, né, quando Deus disse, olha, Caim, se você proceder bem, você vai ter domínio sobre, né, você vai ter domínio, você vai se dar, vai dar certo. Agora se você proceder mal, o pecado já está à porta. Então ratá ali dá o sentido de desobediência, né, de infidelidade também. Então o pecado aí, quando a gente puxa o seu significado, vê o seu significado, é errar o alvo. Então qual é o alvo? Errar, nesse caso aqui, né, Cristo, o céu. Então quando a gente erra o alvo, ou seja, qual é o nosso alvo? Chegar no céu. Qual é o nosso alvo? Cristo. Quando a gente erra esse alvo e parte para outros meios, então sabe o que está acontecendo? Nós estamos pecando contra Deus. Então nesse contexto de errar o alvo, como é que a gente erra o alvo? Partindo para os princípios da idolatria, partindo para os princípios da prostituição, partindo para os princípios do adultério. Entendeu? Partindo para os princípios da fornicação, partindo para os princípios fora dos padrões da palavra de Deus. Então, a gente erra o alvo dessa forma, quando a gente comete qualquer coisa que venha desviar a gente, né, do foco, que é a palavra de Deus, né, que é Cristo Jesus. Então, meus queridos, passe isso para os seus alunos, entendeu? Errar o alvo é o quê? Nós estamos focados em Cristo. Quando a gente faz qualquer coisa que nos desvia deste alvo, então a gente faz o quê? Pecamos, entendeu? Aí como é que acontece? Erramos o alvo através da prostituição, do adultério.
entendeu? Da pornografia. E de todo e qualquer tipo de situações. Então, até você ver lá em Romanos, conforme está descrito aqui na lição, vamos ver aqui em Romanos, né? No capítulo 1, a gente vai ver aqui uma lista de erros, entendeu? Porque a palavra ratá, ela foi traduzida para o grego pela palavra amartia, que também quer dizer errar, entendeu? Como é, dá o sentido de erro. Entendeu? Essa palavra amartia, ela traduziu 24 termos, né? Hebraicos, ela traduz 24 termos hebraicos para o Novo Testamento, conforme está descrito aqui na lição. Então, essa palavra também significa errar. Entendeu como é? Então, de que forma o homem erra o alvo? Então, a própria Bíblia, ela nos responde. Então, você, o que acontece? Você vem aqui para Romanos, ó. Romanos, capítulo 1, versículos 29 em diante. Olha o que é que diz. Estes são cheios de toda, olha lá, iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio. Olha agora. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha a questão. Então, quando a gente começa a observar a situação, temos que entender o seguinte. O que vemos aqui é uma lista, entendeu? Uma lista, perdão, de erros que nos leva a errar, o alvo. Né? Uma lista de situações que nos leva a errar o alvo, que nos leva a errar Cristo, que nos leva a sair da presença de Cristo e entrar por caminhos como estes. Lá em Gálatas também, 5, 19 a 21, você vê outras listas. Então o que acontece? Então tudo isso aqui, esses textos aqui, entendeu como é? Estamos falando aqui conforme está escrito na lição. O que acontece? Você vai ver que eles levam-nos a errar o alvo, que é Cristo. Levam-nos a errar, levam-nos a nos desvencilhar do nosso propósito, da nossa meta, do nosso alvo, do nosso destino final. Entendeu como é? Então, quando a gente entra por esses caminhos aqui, descritos, erramos o alvo. Então, por isso que a palavra errar o alvo, entendeu como é? Ela está contextualizada com tudo aquilo que diz respeito às diversas formas de imoralidade, né, e pecados cometidos pelo ser humano. Então, como a gente pode dizer, uma situação bem ampla. Entendeu? Então, a definição dessa palavra é uma definição muito prática, no entanto, muito abrangente. Entendeu? E vamos dar continuidade. Agora existem 3 palavras, mais 2 palavras aqui, no hebraico, né? Que diz respeito, que também fala do pecado. Por exemplo, a palavra do hebraico avon e a outra pechá, né? Então essas 2 palavras também, elas também está contextualizada com o pecado. Por exemplo, a palavra avon significa iniquidade, perversão. Vem de uma raiz que significa entortar, torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Entendeu como é? Então, a palavra avon, ela significa iniquidade, perversão. Então você pode observar que essas palavras, elas estão todas contextualizadas com um erro. Então o que acontece? Essas palavras elas têm simplesmente significados específicos. No entanto, está contextualizado com tudo aquilo que nos leva a errar o alvo. Isso é o que precisa você explique para os seus alunos. E a outra, você pode observar, essa palavra aparece traduzida nas versões como injustiça. Gênesis 15, 16. Vamos ler aqui, ó, vamos ler aqui 15, 16. Gênesis, capítulo 15.
Estamos passando aqui de uma maneira bem prática para vocês entenderem melhor. 15 e 16. E passa também de uma maneira prática para os seus alunos. Quando o professor da escola dominical vai para a sala de aula, não vá para dar show de conhecimento. Não, não. Observe primeiro a estrutura da sua classe, a estrutura intelectual da sua classe. Veja quem são os seus alunos e veja que tipo de ensinamentos eles estão aptos a absorver. Então, conforme o nível da sua classe, conforme o nível intelectual dele, então você vai aplicando o conhecimento adequado. Entendeu? Vai aplicando à sua classe um conhecimento proporcional a estrutura intelectual deles. Sempre tem em mente isso, entendeu? Porque às vezes o professor vai passar de aula, dá aquele show de conhecimento, entra na exegese do texto e procura a origem etimológica da palavra. Aí a gente, muitas vezes, o aluno não está com aquela estrutura, com aquela capacidade, preparado, entendeu como é, para ouvir. Então, às vezes ele ouvir aquilo ali. E às vezes ele, por ter um pouco de conhecimento, como é que ele sai? Eu não entendi, foi nada. Então é melhor você pegar tudo de uma maneira que dê para o seu aluno entender. Primeiramente isso, entendeu como é? Busque se preocupar em transmitir para o seu aluno uma mensagem. Vamos adiante. Então, 15 e o 16 foi isso que eu falei, né? 15 e o 16, Gênesis. Olha o que é que diz. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça, no hebraico está aqui a palavra, também é a palavra hebraica aqui. Se você essa aqui é a Bíblia de estudo, palavra-chave. Realmente, se você vai lá para procurar os seus correspondentes hebraicos, realmente a palavra que vai estar lá é Avon. Interessante, é isso aí. Então aqui injustiça é traduzido por Avon, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então ela pode ser traduzida também por injustiça. Como por exemplo, pode ser traduzido por maldade, como está lá em Êxodo 25, que Deus visita a maldade até a terceira e a quarta geração. Então maldade ali também a palavra no hebraico é Avon. E se você ainda também observa, na própria palavra iniquidade, em Levítico 26 e 40, também é Avon. Então veja só, então essas palavras você pode observar. Se você vai lá para o livro de Romanos, lá para a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que está naquela lista lá, maldade, observe que está, iniquidade, observe que está, injustiça, está tudo lá. Mesmo que de maneira explícita ou implícita, mas está. Entendeu como é? Então você observe que essas palavras, elas são palavras diferentes, mas que vêm com o mesmo sentido. Podem não ter o mesmo significado, mas têm o mesmo sentido. Entendeu? Então é isso aí que é bom você explicar para os seus alunos. Vamos aqui mais, vamos para a lição, né? Existe também outra palavra. A palavra, né, no caso aqui no hebraico, pechá. Transgressão ou delito, conforme está em Gênesis 31, 36 e 50 e 17. Veja só, o que me chama a atenção é o seguinte, é que nós temos que entender uma coisa aqui nessa palavra, certo? Estava observando aqui, que diz o seguinte, aqui no segundo subtópico da lição, olha o que diz. Já o verbo avar, da mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerado. Aí Jó 15:5. Isso revela a vida torta do pecador. Vejamos o seguinte. A palavra avá, ela já revela a vida torta do pecador. Por exemplo, a Bíblia diz que é injustiça, né? Pode ser traduzido pelo verbo hebraico avô. Mas quando se trata da vida torta do pecador, vamos pensar aqui, um homem justo, avar. Por quê? Porque ele está dizendo que aquele camarada, ele é uma pessoa injusta.
Quer dizer, nele habita a injustiça, no hebraico, avon. Então torna ele injusto, avar, quer dizer, a condição da vida daquele ser humano. Então, o verbo hebraico avar, né, a palavra, a expressão hebraica avar, né, não é avar, porque o avar era se fosse, né, o rei, mas aqui é o rei, né? O som do H no espanhol, que é o som aspiral. Como, por exemplo, o J no espanhol tem um som de R, mas não é aquele R que eu pronunciamos. É aquele R assim, ó. Por exemplo, o nome aqui Igor, aí você vai para o espanhol, hijo, José, José. Então, o som no caso do re, ele tem esse sentido aqui, certo? Também não é que eu sou bom em hebraico não, entendeu como é? É apenas algumas letras aqui que a gente sai verificando o alfabeto hebraico e vai aprendendo. Mas não sou nenhum professor de hebraico, nem sou nenhum especialista não. Vamos lá. Então, verificando isso aqui, enquanto a palavra avon especifica o erro, injustiça, maldade, né? Iniquidade. A palavra avar, voltando, avar, ela faz o quê? Especifica a condição do pecador. Maldade, o ser humano é mau. Injustiça, o ser humano é injusto. Iniquidade, o ser humano é um iníquo. Então quer dizer, mostra, avar sempre está contextualizada com a condição do ser humano, com aquilo que o ser humano é. Entendeu? Apenas isso. É isso que é bom que você passe para os seus alunos. Já a palavra pechar, ela quer dizer transgressão ou delito. Veja que todas as palavras, avon, vamos lá. A palavra ratá, avon, como falamos aqui, pechar. Então todas essas palavras são palavras diferentes, mas elas têm o mesmo significado, está dentro do mesmo contexto. Então, observa a estrutura da sua classe. Se você vê que seu aluno não tem necessidade de passar todos esses termos técnicos para ele, então você não passa. O que é que você vai fazer para o seu aluno? Você vai chegar para ele, o que é pecado? O pecado significa errar o alvo. Pronto, X. Então, errar o alvo, o que é o alvo? É aquilo que eu falei, é a gente errar Cristo. Quer dizer, a gente está servindo a Cristo. Nosso alvo é quem? Cristo. O nosso alvo. Obediência à palavra de Deus. Então, o que acontece? Diante da situação, quando a gente erra o alvo, significa dizer que aquele nosso objetivo, a gente deixamos de lado para seguir outros, e outros pecaminosos. Então você mostra para ele aquela lista lá descritas em Romanos, descrita em Gálatas 5, 19 ao 20, né? em diante, 19 em diante, que são as obras da carne. Então você começa a mostrar toda aquela lista para eles. Começa a mostrar toda aquela lista, entendeu? Apenas mostre que errar o alvo e mostre de que forma nós erramos, que cometendo tais pecados, conforme descreveu Paulo, escrevendo em Romanos e em Gálatas. Apenas isso. Não precisa você ir por todos esses termos técnicos aqui, e de repente seu aluno não entender nada. Não, vá da maneira que ele compreenda a situação. É melhor assim. Já falamos o que é pecado. O pecado significa que erra o alvo. Já falamos. Mas aqui, o terceiro subtópico, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que existe o pecado consciente e o pecado inconsciente. Entendeu como é? Vamos entender o seguinte. Quando a gente peca, né, de forma consciente, eu não vou dizer assim pecado inconsciente, porque muitas vezes nós desconhecemos, né, tais situações. O pecado consciente, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, vamos trabalhar o pecado antes da lei e o pecado depois da lei. É melhor assim, certo? E o que me chama a atenção é que existe o pecado antes da lei, realmente muitas práticas, elas eram realmente... A Bíblia não proibia certas coisas. E muitos seres humanos
praticavam. Aí você pergunta, por esses pecados, esses seres humanos irão ser julgados? Vamos ver tudo isso aqui à luz da Bíblia. Vamos tratar um pouco do pecado que de forma consciente, certo? Nesse contexto aqui. A gente abre as nossas Bíblias lá em Hebreus. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, né? Porque a carta aos Hebreus ninguém sabe realmente quem foi que a escreveu, né? Eu não sei. Se você sabe, você passa aí para mim que eu quero aprender. Então o que é que diz aí Hebreus 10, 26 ao 31? Vamos ver o que é que diz Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26 ao 31. Olha o que é que diz. Se voluntariamente continuarmos pecando, continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de duas testemunhas, de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Vamos lá. Observe aqui que o texto ele é muito prático. Se você continuar pecando voluntariamente, quer dizer, você sabe que é para pecar. Você vai ser julgado. Você sabe que o que é errado ou não. Então, se você continua naquele erro voluntário, continua pecando voluntariamente, errando e errando, você vai ser julgado por aquilo também que você praticou. Entendeu? Você não tem para onde apelar. O problema está aí. Olha, você não tem para onde fugir. Se você continuar, você vai realmente cair no erro. Entendeu? E vai ser julgado por aquilo que você está praticando de errado, de forma consciente. Mas quando você começa a verificar, a gente vai lá para Atos 17 e 30. Atos 17 e 30, olha o que diz. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então o que é que diz? Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ele notifica agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Primeiro, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas até que ponto ele não leva em conta o tempo da ignorância? Até o ponto que o homem se arrependa. Porque, mesmo estando estes na ignorância e cometendo pecado, eles vão ser julgados. Aí é onde entra. E aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho vão para o inferno por isso? Eles morreram na ignorância? Sim, vão. Se não se arrepender, vão. Entendeu como é? Porque a gente tem que entender o seguinte, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus. Se você observa, dentro do contexto de Romanos 1, para aquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico, para aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, mas no mínimo, eles terão que ter consciência, né, de um Deus santo e puro que existe. Olha o que é que diz aqui. 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, indesculpáveis,
Então veja lá no Salmo 19, parece, né? Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então veja assim, que os próprios céus, a própria natureza, tudo que Deus criou, tudo que existe em volta do ser humano, testifica a respeito de um Deus grande e poderoso. Agora, mas o ser humano está na ignorância. Tudo bem. Aí onde a gente ainda vem aqui, para 1:24, né? Não, 1:21, olha o que diz. Pois, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Olha agora, tendo conhecido a Deus. Quer dizer, os seres humanos que existem um dia abandonaram o conhecimento de Deus. Então, a ignorância deles não é culpa de Deus. A ignorância deles é culpa deles que realmente optaram para o desconhecimento de Deus, para esquecer Deus. Então, por isso, de uma forma ou de outra, eles serão julgados. Ah, mas estão na ignorância. Sim, mas quem foi que optou pela ignorância? O homem. Então é por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas desde que o homem se arrependa. Porque se ele não se arrepender, ele vai ser julgado da mesma forma. Porque um dele optou para abandonar os conhecimentos de Deus e abraçar tudo aquilo que contradiz o plano salvífico do Eterno. Então por isso eles serão julgados. Mesmo ignorantes, mas quem abraçou a ignorância foi eles. Porque Deus em tudo, através da natureza, através dos seus atributos, através da palavra, através do próprio Cristo, buscou se revelar ao ser humano, mas se o ser humano não quis, mesmo sendo este ignorante, vai ser julgado, porque um dia eles optaram pela ignorância e abandonaram o conhecimento de Deus. Então o pecado, ele começou em Adão e atingiu a todos. Então o que o homem praticou, o abandono do conhecimento de Deus que o homem abandonou, né, para melhor dizer, né, a forma pela qual o homem abandonou o conhecimento de Deus, ele vai ser julgado por isso. E acabou. Não, mas porque ele é inocente. Inocente, nada. Entendeu como é? É dessa forma que acontece a situação. Porque se fosse assim, todo mundo que morresse, se ouvir o evangelho, era salvo. Aí Deus só era não mandar Jesus, acabou. Então as coisas não é bem assim. Entendeu como é? Então se o homem abraçasse o conhecimento de Deus, então o ser humano passaria para os seus filhos passariam, aí os filhos passariam para os seus filhos, e saía passando, ensinando. E principalmente hoje que temos a Bíblia, não seria mais a lei da oralidade. Então o ser humano será julgado, sim. Veja só em Romanos ainda 2, Romanos 2, para você ver isso aqui, ó, Romanos 2, 12 em diante. Veja o que é que diz. Todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, que defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, disse Paulo. Então veja só que o ser humano, ele não é inocente não. O ser humano tem suas faculdades mentais, tem sua consciência em perfeito estado. Entendeu como é? Então ele será julgado pela lei. Eles perecerão e sem a lei também perecerão. Então as consequências, os julgamentos, todos virão. E não tem para onde escapar. Essa é a realidade. Só que as pessoas que não conheceram o evangelho, eles sofrerão penalidade com menos rigor. A gente aqui agora vem para Lucas 16, certo? Lucas 16, acho que é 12, 47 e o 48, diz assim: o servo que soube da vontade do seu senhor e não se aprontou,
nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha, mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhes pedirá. Então veja que aqui a Bíblia é muito clara. A respeito de quê? De que os castigos, o nível de sofrimento na eternidade será diferente. Menor para os ignorantes e maior para os que tiveram conhecimento. Então vamos mais adiante. Vamos aqui para o segundo tópico. A origem do pecado. Temos que entender o seguinte. Onde é a origem do pecado? Né? Olha só, eu particularmente, temos que entender o seguinte. Alguém disse, foi no céu. Né? Mas assim, sabemos uma coisa. Que existem muitas interpretações diferentes a respeito de Isaías 14, Ezequiel 27 e 28, certo? Mas vamos trabalhar o que está dizendo o contexto da lição, tá bom? Então vamos lá, origem do pecado no céu. Em primeiro lugar, temos que ver lá no capítulo 28 de Ezequiel, conforme manda a lição, que 28, 12 a 15, você tem que entender o seguinte, que aquele texto ali, aquela passagem, né? Segundo os intérpretes, alguns dizem respeito o quê? Literalmente ao rei de Tiro, tá claro. Então, quando a gente começa a verificar, né, ali, segundo os intérpretes, é por isso que eu digo, né, gente, eu particularmente sou mais adepto do contexto literal. Não vejo muito, né, esse contexto aqui apontando para o inimigo de nossas almas antes da queda, não. Eu particularmente não, mas vamos trabalhar o que está dizendo aqui a lição, né? Também pensar como o autor aqui está pensando também não é nenhuma heresia não, certo? Mas aqui, segundo ele, o rei de Tiro aqui, ele é um símbolo, tipo um símbolo, certo? Do próprio inimigo, Lúcifer, né? Que conforme está em Isaías descrito no capítulo 14, 12 em diante, a estrela da manhã, que a palavra estrela da manhã significa, Lúcifer, ou luz da manhã, estrela da manhã. Então, a gente primeiro vê em Ezequiel 28, 15, né? 12 a 15, vê que ele era o selo da perfeição. Significa dizer que ele era um modelo de tudo aquilo que era perfeito. O aferidor da medida. Que esse era o modelo de tudo aquilo que era perfeito. Quando habitava com Deus. Né? E o texto sagrado começa a dizer, estavas no Éden, jardim de Deus. Que Éden é esse? A gente não pode afirmar com precisão, mas segundo aqueles que acreditam, era o período, ali a primeiro período da criação, Gênesis 1, coisa que eu também não concordo, mas vamos trabalhar isso aí. Então estava no Éden, jardim de Deus, quer dizer, o habitat, onde ele ali existia, onde ele vivia, um lugar privilegiado. Ele andava no meio de todas as pedras, de todas as belas, as preciosas pedras. Significa dizer, era o modelo da perfeição. Além de ser o modelo da perfeição, habitava no melhor lugar. Estava no Éden, jardim de Deus. Ele habitava no melhor lugar. Além de habitar no melhor lugar, diz que o texto sagrado aqui mostra que o próprio Lúcifer, além disso, ele também tinha em sua volta tudo que era de mais bonito, né? Tudo que era de bonito, tudo que era de belo. O que era das melhores e mais lindas coisas, ele tinha em sua volta, que eram as pedras preciosas. Então ele habitava em um ambiente indescritível, tinha uma beleza indescritível, era perfeito nos seus caminhos. Significa dizer que ele era perfeito, mas diz aqui o texto em Ezequiel que um dia foi achado em seu coração maldade, né? Erro. Aí quando a gente começa a ver aqui o seguinte, a gente vai ver que por ele ser tão belo, por ele ser tão perfeito, por ele estar no melhor ambiente, diz Isaías 14, 12 e 14. Olha o que é que diz aqui, vamos ler. Olha o que é que diz, Isaías 14 e 12. Olha o que é que diz aqui. Vamos lá.
Vamos lá, olha o que diz. Diz assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Olha agora. O que é que a Bíblia Sagrada aqui? Então, na sua beleza, por ele ser o modelo da perfeição, estar no melhor ambiente, no ambiente perfeito, e andar entre as pedras preciosas, pedras afogueadas, né? Preciosas, vamos dizer aqui, me foge o nome da palavra aqui agora. Então a gente vê que ele se exaltou por isso. Certamente ele pensava, como assim? Um anjo, um ser angelical, um querubim ungido, que realmente é o mais belo de todos, é o modelo de qualquer perfeição que existe aqui no céu, né? Das criaturas de Deus. Então ele se achou que era digno de um tratamento de Deus, de um tratamento divino, e quis ser semelhante ao Altíssimo e subir acima das estrelas de Deus. Significava dizer, subir em cima das estrelas de Deus, significava dizer o seguinte, que ele queria subir acima dos anjos de Deus. E por subir acima dos anjos de Deus, ele queria se sentar no trono igual a Deus. E, consequentemente, ser adorado pelas estrelas de Deus, que seriam os anjos. Então, o que acontece? Ele queria dos anjos tudo aquilo que Deus tinha: adoração, grandeza e poder. Só que Deus não aceita dividir sua glória com ninguém. Essa é a questão. Então é aí onde se questiona. Lá em Ezequiel 27, né, 28, lá em Ezequiel 28, fala do seu o quê? Habitat. Então, dá-se a entender que o pecado de Lúcifer não aconteceu especificamente no céu. Certo? Ele tinha acesso. Mas o momento em que ele se sentiu exaltado e quis subir às estrelas, subir, né, aos céus e ser semelhante ao Altíssimo, foi no momento que ele estava embaixo, no seu habitat glorioso. Entendeu como é? Então, verifica-se que ele disse subirei. Se ele disse subirei, significa dizer que ele está. Naquele momento ele não estava em cima, ele não estava no céu. Ele não estava no trono de Deus. Ele tinha acesso. É porque quando a gente começa a falar sobre isso, temos que entender o seguinte: não existe na Bíblia Sagrada textos claros e precisos. Então estamos aqui trabalhando em cima de suposição textual, vamos dizer aqui uma suposição textual. Estamos vendo aqui o texto e supondo alguma coisa em cima dele. Porque nós não temos nenhum texto específico que venha ligar uma coisa a outra. Então, segundo, é bom trabalhar o que está na lição. Então, vamos trabalhar isso aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Ele simplesmente decidiu um dia ser igual a Deus. Então, quando ele tentou subir, Deus o abateu. Então, aí alguns entendem que foi assim que aconteceu. E o pecado não aconteceu no céu, né? Porque aí, se o pecado tivesse acontecido no céu, um dia o próprio céu de Deus teria sido manchado pelo pecado. E isso seria impossível. Mas outros acreditam não, que ele estava no céu e realmente se orgulhou. E Deus é poderoso para realmente purificar tudo. Eu também concordo. Mas eu particularmente acho melhor acreditar que ele não estava no céu, até pela expressão: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Mas aqui o versículo 15. Mas serás levado à cova, a mais profundo abismo. Então quer dizer, quando ele tentou subir, Deus o abateu e não permitiu. Entendeu? Que o orgulho dele, que o pecado dele chegasse até o seu trono. Então o que acontece, meu querido ouvinte, meu querido e amado irmão, professor? O que você tem que entender é que, nesse momento, enquanto ele estava em seu habitat, né? Você é um querubim ungido,
um ser de alta posição celestial. Aí você leva em consideração o seguinte, que ele também tinha muitos anjos a seu serviço. Assim como Miguel, o arcanjo, né, que significa príncipe de anjo, ou anjo príncipe. Então o que acontece? Enquanto você tem... enquanto ele comanda exércitos celestiais, assim também o querubim ungido, Lúcifer, ele tem a seu dispor também, né, seres celestiais, onde ele também comandaria. Então, só que ele conseguiu levar com ele muitos ele conseguiu levar com ele. Então, é onde Jesus diz lá, no capítulo... em Lucas, né, me faz a memória agora o texto, Jesus disse, eu vi quando o inimigo, né, Jesus disse que viu quando o inimigo caiu do céu, foi como um raio. E o interessante é que o texto diz que Jesus viu aquilo, quando ele caiu, como um raio do céu. Então foi uma queda muito rápida. Entre esses méritos aí, a gente não vai muito detalhar. Aí é aonde nós temos que levar em consideração o seguinte, o que aconteceu com isso? Qual é o habitat deles? Aí a Bíblia diz que habitat deles hoje, onde dizem lá no capítulo 6, versículo 12 de Efésios, é o ambiente atmosférico. Entendeu como é? A atmosfera. É o campo de ação dos demônios hoje do próprio inimigo, após ele ter caído. Isso é o que precisa ser entendido. Só que nem todos, né, ficaram em seu habitat atmosférico. Aí você vai lá em 2 Pedro 2 e 4, em Judas, verso 6, você vê que tem anjos aprisionados em um abismo. No grego tártaro, né, se não me faz memória. Estão lá, são anjos realmente que causariam mais males à humanidade do que os que já têm. Então são demônios que estão presos, que com certeza causaria à humanidade mais males do que os que estão aí. Então Deus não permitiu que estes ficassem. Deus os aprisionou e os reservou para o juízo eterno e definitivo. Então ela é mais ou menos assim que entende-se, né, a história da queda do inimigo de nossas almas. Primeiro, o pecado teve origem, a gente tem que entender o seguinte, antes do Gênesis, né? Quando o ser humano nasceu, já existia um ser que tinha pecado, que era o inimigo de nossas almas. Então o que acontece? Nós temos que entender o seguinte, que quando o inimigo pecou, aquele que era o ser da perfeição, aquele que era um querubim perfeito, ungido, ele deixou de ser um querubim ungido, deixou de ser a estrela da alva, a estrela da manhã, e a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz dele, olha o que foi que o pecado transformou o anjo de luz. Olha no que foi, Apocalipse 12. Apocalipse 12, 7. Olha o que é que diz aqui, ó. Veja assim. Diz aqui Apocalipse 12 e 7. Não, 12 e 9. Olha o que diz. E foi precipitado o grande dragão. Vamos lá, a antiga serpente. Que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Gente, para mim, assim, tá, pelo contexto aqui, pelo contexto, isso aqui não fala muito sobre a queda lá não, no Gênesis não, viu? Contextualmente, isso aqui eu vou ser obrigado a falar. Contextualmente, isso aqui significa, diz respeito à queda dos demônios que estão no habitat atmosférico na Terra. Entendeu? Onde eles descerão a Terra e terão total espaço. Entendeu como é? Não vamos entrar aqui no capítulo 12 do Apocalipse, porque não é esse mérito aqui, certo? Vamos trabalhar apenas a questão do pecado. Então o que acontece? Veja, antes era o querubim ungido, perfeito. Mas agora passou a ser a antiga serpente, símbolo de sagacidade. Passou a ser a antiga serpente.
entendeu? Após a sua queda em Isaías 14, entendeu? Ele passou a ser a antiga serpente, que é o símbolo da sagacidade. Passou a ser dragão, símbolo da maldade. Olha para aí o que o pecado tornou ele. Além disso, chama ele de leão, como um leão, comparei lá um leão. Mas o leão nesse contexto, símbolo de ferocidade. Pai da mentira, maligno. Entendeu como é? E serpente, que é símbolo de astúcia, de sagacidade. Diabo, que quer dizer difamador, e Satanás, que quer dizer adversário. Veja no que foi que o pecado tornou a Lúcifer. Então, quando os homens, quando Adão e Eva estavam ali no Éden que pecaram, já tinha alguém que um dia tinha sido perfeito, mas que o pecado tinha tornado ele alguém mau, um ser mau. Isso é o que precisa ser entendido nesse contexto. Então veja só que, estando o homem ali no Éden, a Bíblia Sagrada diz lá no capítulo 3 de Gênesis, que o pecado, quando fala de da origem, quando a Bíblia diz, né, que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Né, então o pecado a partir dali, ele não foi o primeiro a pecar, no sentido de seres vivos. Ele foi o primeiro a pecar no sentido de homem. Então o pecado passou ali a partir do homem, contaminar o homem. Mas já tinha existido outro ser que tinha pecado, que era Lúcifer, o anjo de luz. Mas o primeiro homem a pecar foi Adão. E o pecado de Adão passou a todos os homens. Veja que o contexto é claro, é a todos os homens. Mas induzido por quem? Por alguém que já tinha pecado. Entendeu? Então você começa a verificar, o texto é muito claro, muito enfático. Que no momento no momento ali da queda, no capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente chegou a mulher e disse assim: olha, foi assim que Deus disse que você não comesse da árvore do conhecimento, nem o fruto que tem aqui na árvore, que tem aqui no jardim. A Bíblia diz: não foi assim que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer livremente de tudo, só não podemos comer do fruto do conhecimento que está no meio do jardim. Porque Deus disse que no dia a gente nem pode nem comer e nem tocar, porque no dia que a gente comer ou tocar, a gente vai morrer. A primeira coisa, gente, é que se você observa, Deus não proibiu o homem de tocar. Vê para Gênesis aqui 2 e 18. Gênesis 2 e 18. Não, 2:16, 17, olha o que diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, isso aqui ao homem, a mulher ainda aqui não tem sido criado. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o texto aqui está claro. Comeres, a ordem de Deus foi para comer. Então, mas a mulher disse o quê? A gente nem pode comer nem tocar, não podia comer. E quem passou a informação para a mulher de que ela não podia nem tocar? Adão. Com certeza. Quer dizer, uma informação adicional, tudo bem ali que foi um zelo de Adão, né? Em pegar e dizer: ó, você não pode comer, você não pode se alimentar disso aqui, mas você também nem toque. Mas por que Adão disse assim: você nem toque? Para ela não ter a tentação de comer. Porque se você olhando, já tem vontade de ir pegando. Entendeu como é? Então foi uma informação adicional de Adão. Mas que eu ainda digo assim, o bom é a gente passar a informação certa. O que foi que Deus disse? Isso. Deus disse isso, acabou. Então não vamos acrescentar a palavra aquilo que Deus não falou. Não vamos acrescentar a palavra de Deus. Nada daquilo que Deus não falou. Mas aqui, eu não vou dizer também que a Eva pecou por causa disso. Mas o interessante é que Adão aqui ele deu informação adicional. Você não coma, Deus disse. Mas nem toque, viu? Então, o problema, a questão é que naquele momento, em que ele disse: não, mas você pode, é porque Deus sabe que no dia que você comer, você tanto vai ser consciente do bem e do mal como Deus é. Deus não quer isso não. Então a mulher se conforma e come. Mas o que me chama a atenção é que ela pegou, comeu e deu a seu marido. Comeu e deu a seu marido. Quer dizer, ela comeu e levou para ele? Não. Diz o texto que ela comeu e deu. Então significa dizer que Adão estava ali com ela junto na hora do pecado. Aí você diz: misericórdia, mas a Bíblia não diz isso. Eu digo: a Bíblia não diz isso porque você não leu em várias versões. Se você pega a Bíblia de Jerusalém, se você pega a Bíblia judaica completa, se você pega a Bíblia Tebe, deixa claro o texto.
Eu não sei se é a NVI diz, vamos ver aqui na NVI, né? 3 e Gênesis 3. Não, aqui não diz. Mas se você pega a Bíblia Tebe, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia judaica completa, essas três versões dizem assim, que a mulher comeu e deu ao homem que estava com ela. Você está entendendo? Então significa assim, que Adão estava ali presente no momento. Então você veja ali que falta de proteção Adão teve com a sua esposa. Gente, olhe para os seus alunos, professor, e chame ele a responsabilidade de prestar atenção no que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. É prestar atenção no que está à sua volta. Adão não prestou atenção de tal forma que o inimigo usou a serpente, enganou a mulher. Adão estava ali e não estava nem aí. Se você quiser ter essa dúvida, vai lá, pega a Bíblia judaica completa, a Bíblia de Jerusalém e a Tebe. Essas três traduções de Bíblia, eu pesquisei. E realmente ela traduz o termo dessa forma. Que Adão estava com a mulher. Então, falta de proteção. Falta de proteção. Para com o lar, para com o casamento, para com os filhos, para com a família. Temos que vigiar. Não adianta, às vezes hoje em dia, por exemplo, você vê que hoje em dia o ser humano, por exemplo, não fica muito mais junto, marido e mulher. Por quê? De repente é o marido no sofá e a mulher no outro, no WhatsApp. Ou no Facebook, seja lá no que for. É pecado usar essas coisas? Não, pode usar. Mas contanto que você não deixe isso tomar o lugar da família, de Deus. Entendeu? Então, vigiar. Entendeu? Então, isso é o que precisamos entender. Quando o pecado aconteceu, o interessante é que o pecado não só atingiu o homem, Adão. O pecado, ele atingiu todos os que vieram após eles. E o que me chama a atenção é que ali na queda, em vez de Adão e Eva se arrependerem, não um ficou botando culpa para outro. Adão foi a mulher que o Senhor me deu e a mulher foi a serpente que me enganou. Talvez se eles tivessem se arrependido naquele momento, aliás, talvez não, se tivessem se arrependido, aí agora os ares seriam outros. A situação com certeza teria mudado de contexto. E teríamos, com certeza, Adão e Eva teriam seus pecados perdoados. E nós não seríamos afetados pela maldade como somos afetados hoje. Então, gente, o pecado entrou no mundo por Adão. Mas ele permaneceu através de Adão e perdurou através de Adão pela falta de arrependimento do próprio Adão. Porque se ele tivesse se arrependido, reconhecido o seu pecado, com certeza, Deus teria perdoado e teria dado uma nova chance de oportunidade para que o ser humano pudesse viver gloriosamente na sua presença. Deus teria, com certeza, perdoado a maldade humana. Isso você também explica essas duas coisas aí para os seus alunos que eu falei. Sobre a questão lá da informação de Adão, né, que ele acrescentou aquela informação aqui descrito em Gênesis, certo? Aqui descrito em Gênesis. Esse acréscimo, estou falando desse acréscimo aqui, né, de Adão para a mulher, que foi o zelo de Adão. Né, o zelo que Adão teve para com a sua esposa, né, nesse contexto aqui, foi o zelo. Então isso aqui para mim não vem muito ao caso, mas a questão do homem estar com ela e de o pecado ter perdurado pelo homem não ter se arrependido, isso aí você fala para o seu aluno, que isso é importante. Então, quando o homem pecou, o pecado não só atingiu o ser humano, o pecado atingiu toda a humanidade. Atingiu toda a humanidade, entendeu? O ser humano ficou realmente... Porque a Bíblia diz que, lá em Romanos 5:12, que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha, entrou o pecado, quer dizer, entrou o erro, a desobediência. E pela desobediência entrou a morte. E esta morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, todos os seres humanos passaram a ser realmente contaminados pelo pecado. E o que me chama a atenção aqui é o que diz aqui no livro de Jó. Deixa eu ver se eu acho aqui, certo? Livro do patriarca Jó, eu acho que é o capítulo 25. Vamos ver se é. Se não for, 25. 25, 4 em diante, olha o que diz. Portanto, como seria justo o homem perante Deus?
Primeiro, mostra que o homem é injusto, que nasce de mulher. Se até a lua resplandece e as estrelas não são, se até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem que é uma lava e o filho do homem que é um verme. Você entendeu? Mostra aqui, ó, que todo o universo, lua, as estrelas, todos os astros foram contaminados pelo pecado. Você entendeu? Como é? Então o ser humano e todo o universo foi contaminado pelo pecado. Essa é a questão. Então, o que temos que entender é o seguinte, é que também o pecado não pegou Deus de surpresa. Por que eu digo isso? Vou dizer agora. Porque, se você observa aqui no livro de... Primeira Pedro, vamos ver se é isso aqui. 20, 1 Pedro 1 e 20. Aliás, 19 e 20, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Entendeu? Veja só aqui, um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Em Apocalipse, fala do cordeiro de Deus, 13 e 8, olha o que diz. E adorá-lo-ão a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então mostrando Jesus morto desde a fundação do mundo. Significa dizer que Deus já sabia de tudo que ia acontecer. E o pecado, ele não pegou Deus de surpresa. Se você vem aqui para o capítulo 3 ainda de Efésios, versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Mas que mistério é esse? O mistério da salvação, que você observa todo o contexto do capítulo 3. Estava oculto em Deus, então quer dizer, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deixa eu ver se eu acho outro trecho aqui. Vamos lá, o que é que diz aqui? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estava oculto, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então mostra o que? Cristo, todo o plano da salvação estava na eternidade com Deus e oculto. Então quando o ser humano pecou, Deus já sabia o que ia fazer. Deus já tinha a solução para o pecado. Providenciar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem poder de sanar o pecado da humanidade. De todos aqueles que se arrependem, de todos aqueles que se convertem, de todos aqueles que aceitam Cristo. Deus, através de Cristo, perdoa o pecado e escreve o seu nome no livro da vida. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe no nome de Jesus.